Nós, dos praxistas, damos o nosso melhor, mas exigimos o melhor de vocês também. Vejam nossas alterações contratuais. Bom, saudações a todos. Olha, para quem busca aquele conforto de ser medíocre, o mercado sinceramente está cheio de escritórios tradicionais por aí. Mas, para quem compõe a nossa operação, eu compreendo que o objetivo seja bem diferente. Então, entendam desde já. Isso aqui não é uma mera explicação, tá? É um briefing operacional, uma verdadeira masterclass exclusiva para a nossa equipe de elite. Vamos mergulhar direto nisso porque o tempo é dinheiro. O que separa as firmas que sobrevivem daquelas que realmente dominam o mercado não é o acaso e muito menos a esperança. É a execução pura e implacável de regras extremamente claras. E aí a gente chega naquela máxima: o sucesso não é um acidente, é um protocolo. Enquanto a concorrência dorme, nós lucramos. Eu gosto de repetir isso porque essa frase é literalmente a fundação da nossa riqueza. A base de uma estrutura de elite não tá naquela sorte de tropeçar um bom cliente, sabe? Tá na adesão estrita e inegociável aos nossos contratos operacionais. Basicamente, quem domina o protocolo, domina o resultado financeiro. Simples assim. Nosso roteiro de alinhamento hoje é rápido e negociável. A gente vai passar pelo padrão de elite, a cláusula terceira, o nosso relógio corporativo, as nossas inteligências artificiais, a execução impecável e, por fim, o crivo final. Compreender absolutamente cada ponto estrutural aqui é estritamente obrigatório para a sobrevivência de qualquer indivíduo dentro dessa organização. Ponto 1. O nosso padrão de elite. Só para contextualizar o terreno em que a gente está pisando, o nosso modelo não é um contratinho qualquer de prestação de serviços e definitivamente não tem nada a ver com aquele vínculo trabalhista antiquado, tá? Nós operamos sob o regime de Sociedade em Conta de Participação, a famosa SCP. Trazendo isso para um cenário prático, é como se fosse uma joint venture de risco zero para quem está na operação. De um lado, a gente tem a figura do Rainmaker, o sócio ostensivo. É ele quem atrai os clientes volumosos, quem banca aquela infraestrutura pesada de alto nível e garante que o negócio seja um tanque de guerra no mercado. Do outro lado, entra o sócio prestador, o nosso operador de elite. E esse cara tem que dominar a técnica, a estratégia e os prazos com precisão cirúrgica. E que fique claro como cristal para todo mundo, não tem rede de segurança aqui. Não existe o conforto da subordinação clássica ou daquele saláriozinho garantido no final do mês. O que a gente oferece é autonomia irrestrita, divisão proporcional de lucros e, claro, o compartilhamento da responsabilidade. Os honorários poupudos só vão se materializar se houver vitória concreta. Fim da remuneração preguiçosa. Aqui, sem resultado financeiro para a firma, não tem lucro para quem opera. É o famoso come o que caça. E isso nos leva ao ponto 2, a cláusula terceira. Mas para entender o motor dessa cláusula, a gente precisa entrar no ponto 3, o nosso relógio corporativo. É exatamente aqui, nas regras da cláusula terceira, que a gente separa os amadores dos profissionais de verdade. Para facilitar, vamos aplicar um método bem simples de entendimento, imaginando isso como duas pistas de uma via expressa, certo? O WhatsApp que a gente usa na operação não é para dar bom dia, é um terminal corporativo. A pista da esquerda, a via rápida, é a comunicação direta e estratégica com a direção. Aqui o cronômetro é brutal, 24 horas. E esse tempo começa a rodar no exato milissegundo em que a mensagem é enviada, não importa se é sábado, domingo ou feriado. Falhar nessa pista rápida é inadmissível. Já a pista da direita é a nossa via comum, a comunicação com o bot automatizado, o SAC. Para essas atualizações de rotina, o prazo máximo que a gente tolera é de 7 dias úteis. E a regra de ouro no direito corporativo de ponta é uma só. O silêncio sempre vai ser interpretado como negligência. Se perder a janela de 24 horas na via rápida, é fatal para a parceria. Ponto 4. A nossa vantagem desleal. A inteligência artificial, agentes Wong e Harvey. Avançando um pouco mais nas exigências da cláusula terceira, a gente chega na otimização pura. Gente, advogado de elite não perde tempo com aquele trabalho braçal de pesquisa. A gente delega isso para IA. O nosso fluxo de radar inteligente funciona num passo a passo muito simples. Passo 1. O Jus Brasil, ou outro sistema público, joga uma atualização lá. Passo 2. O nosso agente SAC rastreia, capta e mastiga esse dado com uma precisão absoluta. Passo 3. A IA te entrega um andamento processual já bonitinho em PDF direto no terminal do WhatsApp de quem está responsável. A partir do momento que o PDF apita na tela, a bola está com a equipe. Torna-se estritamente obrigatório pegar isso e gerar uma explicação em áudio para o cliente. Tem que ser um áudio tático, claro, acessível e, obviamente, dentro daquele prazo inflexível de 7 dias. A máquina caça informação, o operador tem o dever de executar a estratégia. Isso nos joga direto para o conceito da promessa de viabilidade. Para simplificar de novo, imagina o seguinte protocolo. Um médico recebe um exame de sangue mostrando que o paciente tem uma infecção gravíssima, mas ele simplesmente olha para o papel, ignora, guarda na gaveta e o paciente morre.
O erro do médico não foi a complexidade da doença em si, foi a negligência com o protocolo básico. Na nossa estrutura, um erro grosseiro tem exatamente esse mesmo peso. Ele acontece sempre que alguém da equipe ignora os alertas críticos que os agentes Wu e Harvey mandam sobre precedentes legais ou probabilidades. Se a nossa IA aponta sem margem de erro que um caso tem 85% de viabilidade e a gente assume esse patrocínio, o compromisso inegociável é lutar por isso até a última instância disponível no país. Omitir-se, jogar a toalha no meio do caminho porque, tá dando muito trabalho, ou simplesmente ignorar a jurisprudência que a IA já botou na sua mão, isso configura um erro grosseiro totalmente inexcusável. E caso alguém cometa esse erro grosseiro, esse é o preço exato da incompetência. R$3.000. Seco assim. Essa é a multa cominatória. E claro, a esse valor a gente ainda soma imediatamente 20% do valor dos honorários contratuais perdidos, culminando na rescisão automática e sumária da parceria por justa causa operacional. Assumir caso inviável só para girar processo ou abandonar caso viável no meio do caminho porque bateu preguiça vai resultar nessa paulada financeira. A excelência exige responsabilização, pessoal. Quem sangra o escritório por pura negligência vai acabar sangrando o próprio bolso. Ponto 5. A execução impecável. Quando a gente vai para o campo de batalha, seja presencial ou virtual nas audiências, a cláusula terceira exige o controle ditatorial da narrativa. E a gente faz isso pela teoria da voz única. Prestem muita atenção. Quem está ali operando a audiência não é só um conselheirinho jurídico, é o fiador, o garantidor financeiro do resultado. O nosso protocolo exige a blindagem total e a instrução rigorosa do cliente exatos 60 minutos antes de abrir o microfone do juiz. Se no meio da audiência o nosso cliente é questionado sobre um fato que a gente já aprovou no documento e ele manda um "Ih, doutor, não me lembro", ou fica calado, pronto, gerou confissão ficta e implodiu o caso. E sabe quem vai pagar por isso? Falhas de instrução como essa não são absorvidas pelo escritório. A responsabilidade civil, o lucro cessante daquele honorário que evaporou, recai inteiramente sobre o operador que estava na sala e deixou a peteca cair. Erros táticos primários na hora do vamos ver são o que eu chamo de a vitória certa escapando por entre os dedos. Vamos dissecar os 3 piores. Primeiro, fazer pergunta aberta. Se o adversário está na corda bamba, acuado, você jamais, em hipótese alguma, dá um microfone para ele explicar a vida dele. Você encurrala o cara só com pergunta fechada, de sim ou não. Segundo erro, não pedir o julgamento imediato. Se o sujeito confessou na ata, você levanta a mão e exige o julgamento antecipado do mérito na hora. A gente não fica pagando para ver o processo durar mais 3 anos gastando nosso tempo. Terceiro e último, omitir o comportamento na ata. Se a outra parte gaguejou, tremeu, suou frio na hora de responder, você tem que compelir o juiz a constar esse comportamento. Deixar de registrar isso é jogar fora um elemento probatório maravilhoso. E depois de lutar tudo isso, a gente chega na negociação financeira e na nossa rigorosíssima regra do markup de 30%. Pense numa operação de resgate de uma carga roubada. A carga é o dinheiro que o cliente perdeu e a gente foi lá recuperar. E o combustível do nosso blindado, que foi fazer o resgate, é a nossa margem inegociável de 30% de honorários. O que é terminantemente proibido, aceitar um acordozinho fraco, onde a gente tira do bolso do cliente para pagar a nossa parte. A negociação tem que ser agressiva o suficiente para garantir a carga toda do cliente, mais o nosso combustível. Fazer acordo rebaixado só porque é conveniente significa que quem apertou a mão lá na mesa de conciliação vai tirar a diferença do próprio patrimônio para cobrir a firma. E detalhe importantíssimo, todos os valores recuperados, absolutamente todos, vêm direto via Pix para a conta corporativa do escritório, sem curva, sem atalho. Ponto 6. O crivo final. Gente, a responsabilidade de quem faz parte dessa elite não acaba quando assina o contrato. Então aqui vai uma diretiva corporativa bem clara e direta. Se qualquer vírgula do que a gente falou sobre a cláusula terceira e seus parágrafos não ficou perfeitamente assimilada, é imperativo retornar à direção do grupo Praxistas, reportar diretamente ao Dr. Adam agora, hoje. É infinitamente mais inteligente alinhar uma dúvida operacional hoje do que tomar uma multa rescisória pesadíssima amanhã por ter prejudicado um caso nosso. A excelência, como vocês já perceberam, nunca foi opcional por aqui. E para a gente encerrar, deixa um aviso bem sério sobre o nosso nível de exigência. Para a gente manter a dominância absoluta e continuar esmagando a concorrência, o Dr. Adam vai conduzir entrevistas semanais, recorrentes, com cada integrante do departamento jurídico. É o nosso crivo, um controle de qualidade milimétrico para separar quem só lê os protocolos no papel de quem realmente respira a operação na vida real. A única reflexão que tem que ficar na cabeça de todo mundo é: o nível de excelência individual atual suporta de fato uma prestação de contas rigorosa toda semana? O nosso padrão está posto na mesa. Estão todos dispensados.
E aí, vai desistir agora? Eu duvido. Aproveite e retorne seu sim no WhatsApp. Continue conosco.